A reflexão apresentada por Alice Bailey sobre o átomo como uma entidade viva abre espaço para uma compreensão mais ampla da vida e da consciência. Em nossa conversa, exploramos essa visão de forma expandida, considerando que a estrutura do universo pode ser fractal, o átomo, o ser humano, o planeta e até o sistema solar funcionariam como centros de energia, cada qual com sua esfera de influência e seu próprio nível de consciência. Discutimos também a ideia de que forças maiores, sejam elas planetárias, solares ou espirituais, influenciam as consciências menores, assim como a mente humana influencia o corpo e suas células. Esse paralelismo nos levou a refletir sobre o papel do sofrimento como mecanismo de ajuste e evolução, não como punição, mas como fricção pedagógica que surge quando partes de um sistema entram em desarmonia. A conversa tocou ainda na noção de karma coletivo, na possibilidade de inteligências superiores administrarem processos evolutivos e na liberdade relativa que cada indivíduo possui para se alinhar ou resistir às correntes maiores. Em essência, emergiu uma visão de universo vivo, dinâmico e em constante aprendizado, onde nenhum nível da existência está completamente acabado, e todos participam, de algum modo, da evolução do todo. Do livro Da Consciência do Átomo, Alice Bailey, página 14. Descobrimos que o átomo é uma entidade viva, um mundozinho vibrante, e que dentro de sua esfera de influência outras pequenas vidas devem ser encontradas e isto exatamente no mesmo sentido que cada um de nós é uma entidade, ou núcleo positivo de força, ou vida, conservando dentro de nossa esfera de influência outras vidas menores, isto é, as células e nosso corpo. O que se pode dizer de nós, pode-se dizer, na devida proporção, do átomo. Estendamos nossa ideia do átomo um pouco mais e abordemos o que pode ser fundamentalmente a causa e conter a solução dos problemas mundiais. Este conceito do átomo como uma demonstração positiva de energia, conservando dentro do alcance de sua atividade seu oposto polar, pode estender-se não só para cada tipo de átomo, mas também para um ser humano. Podemos considerar cada unidade da família humana como um átomo humano, porque no homem temos simplesmente um átomo maior. Ele é um centro de força positiva, conservando dentro da periferia de sua esfera de influência as células de seu corpo, ele mostra discriminação, inteligência e energia. Esta diferença existe, mas só em grau. Ele possui uma consciência mais ampla e vibra numa medida maior do que o pequeno átomo do químico. Poderíamos estender a ideia ainda mais e considerar um planeta como um átomo. Talvez haja, dentro do planeta, uma vida que sustente a substância da esfera e todas as formas de vida para si como um todo coeso, e que tenha um âmbito de influência específico. Isto pode soar como uma especulação ousada, contudo, julgando por analogia, talvez possa haver dentro da esfera planetária uma entidade cuja consciência esteja tão distante da do homem quanto a consciência do homem está do átomo da química. Este pensamento pode ainda ser levado mais adiante, até incluir o átomo do sistema solar. Lá,
no coração do Sistema Solar, o Sol, temos o centro positivo de energia, sustentando os planetas dentro de sua esfera de influência. Se dentro do átomo temos inteligência, ou se no ser humano temos inteligência, ou se dentro do planeta temos uma inteligência controlando todas as suas funções, não será lógico estender a ideia e afirmar uma inteligência ainda maior por trás daquele átomo maior, o Sistema Solar? Conclusão. Assim, ao ler o texto de Bailey sob essa perspectiva ampliada, percebemos que ele não trata apenas de átomos ou de ciência esotérica, mas de uma metáfora profunda sobre a interdependência universal. Cada ser, cada consciência e cada sistema, ou do infinitamente pequeno ao infinitamente vasto, contribui para o movimento evolutivo da vida. E, dentro desse grande organismo cósmico, nós também somos agentes, aprendizes e participantes ativos do processo.